Boa noite, Felipe. Tudo bem? Júlio Miguel Neto, da Rubro News TV e Desflá. Primeiramente, parabéns pela classificação. Felipe, é um jogo muito difícil. A gente sabe que Libertadores, muitas vezes, se a Copa, a classificação nem sempre é com o melhor desempenho. Mas eu queria saber de você, em relação a esse confronto e o confronto do Maracanã. A disparidade, a diferença do que foi esses confrontos, né? Claro que tem um adversário, tem a qualidade também do adversário, mas a disparidade que foi, principalmente do primeiro tempo do Flamengo e do segundo no Maracanã e o confronto de hoje. Um Flamengo que não conseguiu render, pelo menos em chances, né? Nessa partida em especial. E também, se você puder só explicar pra gente, se não me engano, acho que é o 13º jogo seguido que você tem a possibilidade de fazer 5 substituições e você não usufrui ela. Você sempre fala de controle de carga. Você acha que isso também não pode estar interferindo na parte física do Flamengo? Boa noite. Boa noite. Primeiro, sei que como você bem falou, foi um jogo muito difícil. Um jogo onde o nosso adversário faz um sacrifício na fase defensiva imenso. Todos os jogadores se involucram muito para defender. Eles induzem muito você a jogar por dentro para sair no contra-ataque. Então é um jogo ao mesmo tempo que eles te concedem os espaços, eles aproveitam as perdas da bola, os contra-ataques. Isso gera frustrações, isso gera às vezes que o time faz que o time se parta muito durante o jogo, e principalmente a forma que eles têm de atacar, que é com lançamentos, bolas longas no atacante e jogo por fora, né? Então esse tipo de jogo, claro que não é fácil. Para vocês verem o nível que é difícil jogar quartas de final da Libertadores, né? Não sei que talvez os titulares das manchetes de amanhã serão: Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem. Mas a verdade é que a manchete é só uma: o Flamengo está na semifinal, fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos e no final se decidiu nos pênaltis, onde passamos. Se passamos, merecemos passar, e agora estamos na semifinal da Libertadores mais uma vez. E isso, sou muito grato, vivi desde que eu cheguei aqui no Flamengo, desde 2019, coisas incríveis, e sinto que esse clube, não sei se eu vou ganhar alguma coisa, se não, mas eu sinto que esse clube aqui é especial, e a sinergia, a energia que eu tenho com esse clube faz eu viver emoções incríveis, e eu estou feliz por isso, por ter passado de fase. E sobre as substituições, eu sempre opto, lembrando que 4 anos atrás, 5 anos atrás, só podiam fazer 3 substituições. Essa regra nova são 5, e eu optei por deixar os jogadores no campo para os que poderiam bater pênalti, no caso do Jorginho. Eu queria ter tirado o Jorginho antes, mas imaginei o pênalti. O Lino, na minha visão, estava levando perigo por aquele lado, por mais que estava sendo difícil. Ele tem esse 1 contra 1 e esse terço final, tanto é que uma das melhores jogadas de perigo no segundo tempo foram dele, e optei por não fazer as trocas, porque eu acreditava que os jogadores que estavam no campo eram os melhores para poder vencer. Fisicamente não foi o problema, porque acabamos o jogo no campo do adversário em todo momento. Felipe, Mauro César, Jovem Pan, UOL e TV Cultura. O jogo do Maracanã, por conta de uma arbitragem realmente muito ruim, de certa forma a arbitragem eu acho que ofuscou o outro aspecto do jogo, que foi uma superioridade muito grande do Flamengo, especialmente no primeiro tempo, que não se traduziu numa vantagem, poderia ser maior, né? Um gol aos 15 segundos, um gol aos 8, chances claras aos 19, aos 25 aproximadamente, e o Flamengo não aproveitou. Chegou o Flamengo aqui numa situação muito difícil, muito mais difícil do que seria com uma vantagem de 2 ou 3 gols pelo menos. Essa é a sua primeira Libertadores como treinador. Eu queria que você dissesse qual a grande lição que esses confrontos com os Estudiantes deixam para você para a próxima fase e para o futuro. Bom, verdade, uma grande lição. Na verdade, a minha maior lição como treinador foi contra o Central Córdoba. Ali, Libertadores é muito complicado, é muito difícil. E claro, eu como treinador tento propor a melhor das soluções na fase ofensiva, para que os jogadores se sintam confortáveis com bola, com mais tempo para poder jogar, e para que eles achem as soluções dentro do campo. Depois, o terço final é muito a criatividade, a confiança, o momento que o jogador se encontra. Vocês podem ver que hoje, por exemplo, o Arrascaeta não estava no seu melhor dia, mas o Carrascal estava num bom momento, entrou muito bem no jogo. Então vai muito do fino que está o jogador no dia do jogo, né? Então, é verdade que criamos muitas chances, inclusive no segundo tempo tivemos 3 chances claras que não se traduziram no último passe, não se traduziram, que eu conto como chance clara, né? E deixou a eliminatória aberta, né? Então, assim, já falamos do árbitro, infelizmente aconteceu, mas também estaria aberta com o 2-0.
Então eu falei, o que eu tentei falar para os jogadores foi que para ganhar a Libertadores, às vezes temos que passar por essas provações, né? Foi assim em outros anos também, são jogos muito difíceis, temos que saber passar por esses momentos para chegar em mais uma semifinal de Libertadores. Não sei quantas o Flamengo chegou na sua história, mas eu lembro que ficou, quando eu cheguei aqui em 2019, eu já estava 38 anos sem chegar, então tô muito feliz de poder estar em mais uma semifinal e agora tratar com o respeito e o carinho que se merece, porque é o sonho de todo mundo ganhar essa Libertadores. Felipe, aqui na frente, Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro-Negro e Revista Placar. Felipe, eu sei que ainda é muito cedo pra gente falar da semifinal do jogo contra o Racing, acabou de acontecer o jogo das quartas, mas você acabou de falar que a sua maior lição na Libertadores foi no jogo contra o Central Córdoba. Eu queria saber quais lições você tira desse jogo aqui contra o Estudiantes, contra o time argentino, com a pressão aqui argentina muito, muito complicada, sabendo que tem um jogo mais, talvez com uma pressão ainda maior, porque é um estádio maior, estava lá quando o Flamengo foi eliminado, em 2021. Como é que quais lições você tira desse duelo com o Estudiantes para esse jogo da semifinal contra o Racing? Obrigado. Cada time, cada jogo tem uma história diferente, um contexto diferente, mas na verdade as equipes argentinas são muito competitivas, né? Então, esse é o primeiro ponto, igualar essa intensidade, essa competitividade, que é o que tentamos fazer sempre contra esses times argentinos. E o que mais me surpreende deles como treinador é ver o quanto eles conseguem cobrir de campo com sacrifício. Às vezes em inferioridade numérica, um atacante marcando 2, 3 jogadores, e isso me surpreende porque faz com que seja complicado. Às vezes no futebol brasileiro, simplesmente com trocar passes você já elimina os jogadores e chega numa situação confortável na área do adversário. O futebol argentino, dificilmente você vai ter essa facilidade. Então essa talvez é a principal lição, quanto campo eles conseguem cobrir com poucos jogadores. Então, com certeza, contra o Racing vai ser da mesma forma que foi hoje. Boa noite, Felipe. Boa noite. Aqui atrás, Sidão Marinho da Litoral News. Libertadores é Libertadores e principalmente contra equipes argentinas sempre é uma batalha, né? Dá pra gente chamar de batalha de La Plata hoje. Você falou numa resposta anterior sobre os argentinos, né, conseguirem igualar a coisa na competitividade, né? Que eles entregam muita raça, muita vontade no gramado. Por futebol, obviamente, o Flamengo é muito superior. Por qualidade, o Flamengo é muito superior, mas hoje isso não apareceu. Você acredita que é possível para a semifinal a sua equipe também entrar no gramado com essa competitividade parecida com a da equipe argentina para enfrentar o Racing? E se essa vitória, na sua visão, é uma vitória de time campeão, quando não vai bem no gramado, mas tem um ponto como o Rossi, que salva 2 vezes no pênalti, é um mérito também do goleiro? Bom, como as armas sempre, né, de um time que incomoda muito é defender muito forte, de forma com perseguições agressivas, faltas, e sabem fazer muito bem isso. A fase defensiva das equipes argentinas são muito fortes e abrem mão de propor para jogar por uma segunda bola e chegar mais perto da tua área e ganhar terreno assim. Isso se traduziu em chances claras pro Estudiantes? Não vejo assim. Então, assim, o Flamengo foi mal no jogo. Eu poderia dizer que o Flamengo não foi o Flamengo que vocês estão acostumados a ver. Muito por mérito do Estudiantes, que conseguiu realmente incomodar, anular, mas a gente teve todo o controle do jogo no primeiro tempo, tivemos a bola, tivemos a posse. Chegamos muitas vezes na área do adversário, porém o último passe, a última finalização, o último drible não estava saindo. E isso fez com que, claro, os jogadores perdessem bola, o time se partisse em várias situações. Mas dizer que o Estudiantes foi superior um pouco, para mim, não condiz com a verdade. Tanto é que tivemos o segundo tempo todo tentando, perto da área deles ali, machucá-los. Na verdade que não conseguimos, como eu falei, progredir nesse terço final, e é algo que temos que melhorar e continuar trabalhando. Para vencer a Libertadores tem que passar por muitas provações, e ainda faltam 3 jogos. Então, para ser campeão tem que passar por uma semifinal que vai ser muito complicado. Felipe, Mauro Santana, do canal Mauro Santana, boa noite. Apesar de ainda termos bastante tempo para a semifinal, eu acredito que agora você vai voltar o foco para o Brasileirão, até pela posição do Flamengo brigando pelo título diretamente, mas até por conta dos confrontos, e o Flamengo vai ter que jogar novamente fora de casa, vai ter que decidir novamente fora de casa uma possível vaga para a decisão, até que ponto isso pressiona para que você consiga caminhar uma classificação em casa, conseguir uma vitória por uma boa vantagem em casa, para não depender da pressão que todos nós conhecemos, que é natural da Libertadores, e mais ainda no cilindro de Avejaneda, e até aprender até lá com isso, sendo que até para o Brasileirão, embora seja uma competição completamente diferente da Libertadores, mas o Flamengo tem 2 confrontos diretos em casa contra Palmeiras e Cruzeiro, uma briga direta pelo título. Claro,
eu tenho que pensar agora no próximo jogo, que é o Corinthians. Trabalhar contra como a gente vai enfrentar o Corinthians, como nós vamos tentar vencer, os jogadores que vão estar disponíveis, os jogadores que estão num grande momento para poder vencer. Você falou sobre encerrar a eliminatória no primeiro jogo. É muito complicado. Eu sempre penso que o jogo são 180 minutos. Se você, assim, existem times que jogam pior o primeiro jogo, mesmo em casa, e depois conseguem vencer fora. Isso existe no futebol. Acho que aconteceu com o Independente Del Valle agora na Sul-Americana. Isso acontece. Então, para mim, não existe nunca você fechar uma eliminatória, a não ser que for, claro, um resultado absurdo, que é raro. É raro numa semifinal de Libertadores, onde um time que é super competitivo está enfrentando você com as suas armas. Então, o que nós temos que fazer é ser sólidos, melhorar na marcação, melhorar na defesa, melhorar com a bola, melhorar no ataque, melhorar em todos os aspectos para poder fazer jogos praticamente perfeitos, do jeito que foi o primeiro tempo contra o Estudiantes no outro dia, para poder realmente chegar nessa final tão sonhada. E sobre ter Palmeiras e Cruzeiro em casa, mais para frente, também fomos na casa deles, difícil, e vai ser difícil para eles também jogar, mas é o tipo de jogo que o jogador gosta de jogar. Jogo grande, a gente percebe outro ambiente no dia a dia no vestiário.